Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 6. Eu quero dar sequência à exposição e hoje o tema é: a vida é uma bolha de sabão. Vamos refletir sobre essa mensagem de Deus que nos é dada através da vida de Salomão. Eclesiastes, capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: há um mal que tenho visto debaixo do sol e que muito frequentemente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes, o estranho lhe o come, também isso é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto de balde veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mas descanso tem do que o tal. E certamente ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça, também isso é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer que for, já o seu nome foi nomeado. E sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem um homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Amém. Essa é a palavra de Deus. Eu cresci num bairro, na verdade um conjunto popular, um conjunto habitacional. As casas são todas parecidas, né? Antigamente, agora as pessoas investiram, mas na época todas as casas eram parecidas e as ruas também. Um conjunto de 3 bairros, conhecido como Secap 1, Secap 2 e Secap 3. E entre um núcleo e o outro existe uma praça, campos de futebol, quadras. Então, todas as ruas, elas são sem saída. Você desce a rua da casa do meu pai, chega no final, tem um balãozinho e você volta. Quando eu era pequeno, eu ficava observando na rua. Naquela época, poucas pessoas sabiam disso. E de vez em quando, alguém procurando o endereço descia uma daquelas ruas, acreditando na possibilidade de passar do outro lado. E eu achava muito engraçado, porque eu via a frustração das pessoas quando desciam a rua e descobriam que a rua era sem saída, tinham que fazer aquele balão, e eles voltavam e subiam a rua novamente. Salomão compara a vida a um caminho que não leva a lugar algum. Salomão visitou vários lugares, ele viveu no alto luxo, teve tudo que um homem pode desejar. Ele diz que não privou o seu coração de absolutamente nada. Ele estava no palácio, rodeado de bajuladores, de tal forma que ele sequer conseguia perceber o sofrimento dos seus súditos, ao ponto que ele deixou o palácio e foi no laboratório da vida. Salomão foi conhecer as pessoas de perto, foi ver as pessoas simples do seu reino. Ele esteve no tribunal, viu o inocente ser condenado, viu a omissão dos juristas da época trazendo sofrimento àquela pessoa, disse que ninguém sequer consolava o pobre. Ele foi no mercado de trabalho, ele encontrou lá um trabalhador muito dedicado, que ele chama de um homem diligente, trabalhava demais, era extremamente hábil na sua profissão, mas era um homem que não usufruía a vida. Encontrou o ocioso, aquele que fazia corpo mole, né, o famoso braço curto. Na ausência do patrão, ele não trabalhava direito, ele queria usufruir a vida, queria as benesses da vida, queria usufruir do prazer. Ele conheceu também esse tipo de pessoa. Salomão encontrou o homem integrado, o homem equilibrado, que numa mão tinha o dinheiro do seu trabalho, o dinheiro suado, e na outra tinha o prazer e usufruir da vida. Ele diz que esse homem era inteligente, que ele sabia o equilíbrio entre trabalhar e descansar.
E então ele encontrou o lobo solitário, o independente, um homem que não tinha esposa, que não queria filhos, que não queria sócio, um homem que vivia sozinho e que acreditava que toda a sua riqueza, de alguma maneira, ia lhe trazer a felicidade. Salomão achou aquilo uma bobeira sem tamanho. Então, ele decidiu observar a vida das pessoas que trabalhavam sozinhas. E ele, então, foi para a estrada conhecer a vida do peregrino, do viajante, e ele chegou à conclusão: não é bom que o homem esteja só. É bom que ele tenha sócios, é bom que ele tenha amigos. Ele fala do cordão de 3 dobras que não se rompe com facilidade. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas na sua vida, maior a possibilidade de você encontrar um sentido para a sua existência. Depois ele volta para o palácio, do palácio ele começa a refletir novamente, cita o caso de um jovem que estava preso inocentemente. A gente não sabe se é verídico ou se é uma fábula, se ele contou apenas para expressar a sua frustração. Ele fala do pobre que virou rei e do rei que era preso em seu trono. E aí Salomão então decide visitar o templo. Lembra? Eu falei semana passada, ele foi ver os sacrifícios, os votos, e os adoradores iam para o templo e faziam as coisas de uma maneira errada, de uma forma equivocada, e Salomão, olhando aquilo, disse assim: era muito melhor que vocês não fizessem voto algum, porque vocês fazem e não cumprem. E ele diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Pois bem, Salomão faz toda essa reflexão, e a conclusão dele é assim: a vida não tem sentido. Salomão está falando da vida debaixo do sol. Essa vida nossa, que a gente leva aqui no dia a dia, na labuta, no trabalho, nos objetivos e nos ideais. E ele diz assim: é um ciclo sem fim, é uma rua sem saída. Só que uma das traduções para essa palavra vaidade é exatamente isso que você está vendo na tela. É uma bolha de sabão. Quem já viu uma bolha de sabão? Ela é bonita, mas ao mesmo tempo ela é frágil e se acaba rapidamente. Salomão compara a vida a uma bolha de sabão. E nós vamos observar aqui, no capítulo 6, que Salomão busca agora enxergar um propósito, então, para essa vida. Por que Deus me fez? Aonde eu encontro essa felicidade? E ele vai nos apresentar aqui 3 grandes mistérios da vida. Ele chega à conclusão de que na vida há mistérios. Existem coisas que você não consegue compreender. Por mais que você seja dedicado, estudioso, analista, exaustivo e crítico da sua vida, você não vai conseguir entender alguns mistérios. Por alguma razão, ele diz assim: olha, há coisas na vida que eu não consigo entender. E aqui quem está falando é um homem extremamente sábio. E ele diz que entre essas coisas é a riqueza sem o prazer, do versículo 1 ao versículo 6, o trabalho sem satisfação, versículo 7 ao 9, e as perguntas sem respostas, versículo 10 ao versículo 12. Vamos lá, irmãos? No versículo 1, ele vai começar falando sobre riqueza sem prazer. E ele começa dizendo assim: há um mal, existe um mal que eu tenho visto debaixo do sol e que muito frequente é entre os homens. Salomão está dizendo o seguinte: existe uma tristeza na vida de algumas pessoas que têm recurso, mas não têm satisfação. Existem algumas pessoas que conseguem planejar a vida, elas conseguem adquirir os recursos, mas o que elas não conseguem é ser capaz de desfrutar do que elas adquiriram. E ele diz que isso é um mal que ele tem visto, de alguém que trabalha arduamente a vida inteira, planejando esse tão sonhado usufruir das suas conquistas, mas morre sem conseguir isso. Não sabemos o que exatamente Salomão está retratando. Pode ser alguém que conseguiu trabalhar com afinco, com dedicação, poupou bastante, fez aplicações, teve um bom retorno, mas de repente, já num determinado momento da sua vida, foi diagnosticado com uma doença que lhe dava pouco tempo de existência. E essa pessoa então desanimou de tudo. E eu conheci alguém assim, que trabalhou anos e anos na Mercedes, ocupou um cargo alto, quando aposentou descobriu um câncer no estômago e viveu durante 4 meses. E Salomão diz assim: é um mal que eu tenho visto debaixo do sol e que muito frequente é entre os homens. Alguém que organiza a sua vida, que faz tudo direitinho, que planeja com cuidado, mas de repente a sua família se fragmenta,
Os seus filhos lhe dão problema, consomem todos os seus recursos, e essa pessoa que planejou essa tão sonhada felicidade perde a sua paz e o seu dinheiro e termina sem nada. É a riqueza sem prazer. E para facilitar o nosso entendimento, ele descreve uma situação, versículo 2. Um homem a quem Deus deu riquezas. Esse homem tem posses, fazenda, honra, ele tem respeito, ele tem reconhecimento, nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Alguém que conseguiu ter tudo isso, mas há algo que Deus não deu para esse homem. Ele disse assim: mas Deus não lhe dá o poder para daí comer. Lembra que eu falei na semana passada do rico que não consegue usufruir daquilo que tem? Então ele tem muitos amigos ou familiares se aproximam, vão usufruir da sua casa na praia, do seu apartamento, da sua fazenda, do espaço gourmet, da sua churrasqueira, vai na sua piscina, e tudo o que ele faz é ficar olhando as pessoas usufruindo. Ele diz assim: bom, pelo menos alguém usa, né? Porque eu tenho que trabalhar tanto, eu tenho tantas ambições e eu não paro de acumular, pelo menos alguém que não tem está usufruindo. Salomão está dizendo: qual o sentido disso, se não é para usufruir? Por que razão o homem morreria com 10 casas e não vai usufruir nenhuma delas? Por que razão o homem deixaria milhões de reais em investimento se o sentido do dinheiro ali proporcionar algum tipo de prazer, de realização, e não proporcionou, a não ser o fato de que ele tem um dígito no banco? E aqui esse homem também tem. Ele consegue acumular, mas Deus não lhe permite comer. Antes ele diz: o estranho lhe o come. Também isso é vaidade e má enfermidade. O que é que impede essa pessoa de usufruir a vida? Alguns estudiosos acreditam que seja uma pessoa com uma enfermidade que o tornou inválido. De repente, Salomão está citando um caso assim. Alguém que conseguiu bastante recurso, mas ficou inválido. E eu, como sou muito curioso, fui procurar se existe algum caso assim. E eu encontrei Anita Harley, 74 anos, dona das lojas pernambucanas. Um patrimônio avaliado em 8 bilhões de reais. Uma das mulheres mais ricas do Brasil. Em 2016, ela teve um AVC, um acidente vascular cerebral. Fez um documento passando uma procuração para sua cuidadora, chamada Cristiane, se eu não me engano, e essa mulher teria amplos poderes para conduzir a sua empresa. Algum tempo depois, a justiça interviu e colocaram um advogado que não é conhecido da família, e hoje esse homem é quem administra esse patrimônio de 8 bilhões de reais. Ela está em coma, não pode receber visitas, exceto as pessoas que esse curador permite. Ela não sabe disso. Ela não tem mais capacidade cerebral para entender isso. Deus deu uma herança bilionária, mas não deu para ela o direito de usufruir. É um mistério, Salomão está dizendo. E às vezes a gente reclama da nossa vida e acha que as coisas não estão boas para nós. Imagina esse homem que é retratado aqui. Por que Salomão está nos dizendo isso? Porque esse homem não tinha sequer herdeiros. Por isso que quem usufrui é um estranho, é alguém desconhecido. Essas pessoas adquirem os seus bens e desfrutam deles, como no caso dessa Anita Harley. Ela não conhece esse homem que está administrando e usufruindo do patrimônio. A família recorreu ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, e mesmo assim continuou sob tutela desse advogado. Ele tem plenos poderes para administrar. Exatamente como esse caso aqui, o estranho lhe come, também isso é vaidade e má enfermidade. Salomão está dizendo assim: você tem que planejar a vida, você tem que buscar conquistar as coisas, mas tem uma coisa, você não pode só planejar, você precisa começar a viver, você tem que usufruir agora. Você não pode colocar na sua cabeça assim: não, só quando eu tiver alguma coisa que eu vou ser feliz, ou que eu vou conseguir fazer tal coisa, ou ir a tal lugar, ou usar determinada roupa. Salomão está dizendo assim: use sua melhor roupa hoje, você não sabe o dia de amanhã. Use o seu melhor perfume, faça o seu passeio, esteja com os seus amigos, usufrua da vida que Deus te deu,
Por quê? Porque há muitas pessoas que não conseguem fazer isso mesmo tendo os recursos. E então ele nos conta um caso hipotético, uma conjectura, uma suposição. Versículo 3 ao 6. É isso que ele vai fazer. Veja, ele fala a respeito de um homem que poderia gerar 100 filhos e viver muitos anos. Lá no versículo 6 ele fala 2 vezes 1000 anos, ou seja, um homem com 100 filhos e com 2000 anos de idade. É óbvio que isso aqui é hipotético, não existe esse homem. O homem que mais gerou filhos, eu acho que ninguém conseguiria, né? Num casamento monogâmico, gerar 100 filhos, eu fico imaginando, coitado dessa mulher. Mas você tem, por exemplo, Roboão, que é o filho de Salomão, ele teve 88 filhos, mas ele foi casado com 18 mulheres, e ele tinha 60 concubinas, né? Então, tal pai, tal filho. Ele seguiu o exemplo de Salomão, teve várias mulheres. Mas é óbvio que Salomão está dizendo o seguinte, assim, não adianta viver muito, não adianta ter uma família grande, não adianta ter muita riqueza se você não pode desfrutar a vida. Porque na mentalidade dos hebreus, família e posse eram sinais da bênção divina. E se esse homem aqui pudesse ter 100 filhos e viver 2000 anos e ser um homem abastado, mas não usufruir da vida, ele diz assim, é melhor um aborto do que a vida desse homem. Salomão não era abortista, tá? A ideia daqui é do aborto espontâneo. Ele está dizendo assim, é melhor que essa pessoa não tivesse existido, não tivesse recebido o nome. Veja no versículo 4, porquanto debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Então ele poderia ser próspero, ele poderia ter uma grande família, mas se ele não conseguisse usufruir disso, de nada valeria. Era melhor, a expressão nascido morto não é correto, né? Porque nascer é a vida ao exterior, né? A vida que vai para o exterior. Então é natimorto. Depois de 7 dias de nascido, é neomorto. Então Salomão está dizendo, é melhor um natimorto, é melhor que tivesse vindo ao mundo morto, do que ter recebido o nome. Porque esse homem aqui, ele entende que a sua família não o ama, e sequer alguém vai prantear a sua morte. Você já imaginou isso? Você morrer e ninguém ir no seu velório? Você chegar lá no culto fúnebre, só o pastor com o violão lá, tocando, nem os músicos. Da linda pátria estou tão longe. Aí fala, pastor, só o senhor? Pois é, não tinha amigos, ninguém gostava, vivia para si mesmo, egoísta, nunca se preocupou com ninguém, não tinha família, não tem herdeiros, deixou tudo para ser administrado pela justiça, vão tomar posse daquilo que é dele. E esse homem foi, sem lembrança. Salomão chega à seguinte conclusão, é melhor que esse homem não tenha nascido. A ideia do natimorto é assim, o israelita, eles não davam nomes às crianças mortas. Veio ao mundo morto, então eles não davam nome. Era uma forma de incentivar os pais a vencer a tristeza, a dor, o luto e continuar buscando para ter um outro filho. Então, pelo menos, essa pessoa não tem memória. Salomão está dizendo, olha, é melhor que essa pessoa não existisse. E aqui, irmãos, eu lembrei de Filipenses 4:11. O apóstolo Paulo disse o seguinte, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E eu fiquei pensando sobre a ideia de buscar sentido para a vida sem que você tenha tudo aquilo que você deseja. Muitas pessoas não encontram sentido para a sua vida porque acham que o sentido está em ter as coisas. E a ideia é ser em oposição ao ter. Talvez você não tenha tudo o que você deseja, mas isso não significa que você não é uma pessoa feliz. Quando Paulo diz que ele aprendeu a viver contente,
Essa palavra no grego aqui é a ideia de completo, que não precisa de qualquer outra coisa que venha de fora. Ou seja, Paulo entendeu que Cristo lhe é suficiente, então ele não precisa de absolutamente nada a mais para ser feliz. Então, em toda e qualquer situação, ele está bem. Com saúde, com enfermidade, com dinheiro, com dificuldades, com a vida tranquila, cheio de problemas para resolver, essa pessoa continua feliz. Por quê? Porque o que lhe dá sentido é o próprio Cristo. Por que vocês acham que as pessoas são tão consumistas? Porque o consumismo é o oposto da ideia do contentamento. Então você não está feliz com o que você tem. Você não está satisfeito com os recursos que você tem, e aí você começa a buscar alguma coisa a mais, porque você acredita que a sua felicidade está em ter as coisas. E as pessoas ficam assim a vida inteira, infelizes, buscando uma felicidade que não existe nas coisas, porque as coisas não podem nos trazer felicidade, exceto Cristo. E é por isso que muita gente que tem também não é feliz. E ao contrário, irmãos, dependendo do que você tem, lhe traz mais aborrecimento e tristeza do que você não ter. Por isso que Salomão falou assim, olha, a riqueza do homem rico não deixa ele dormir. Porque ele fica o tempo todo, só pensa no dinheiro, no investimento, na propriedade, em como ter mais, em como pagar imposto, IPTU, IPVA, e manutenção, e paga funcionário. E ele vive a vida nessa loucura. E ele diz assim, já o trabalhador não. Se o rico usa os seus recursos para lhe trazer algum tipo de estabilidade, o pobre é a força do braço para lhe trazer o pão. Ele conseguiu o pão para ele comer naquele dia, ele deita a cabeça no travesseiro e ele está em paz. E ele diz assim, doce é o sono do trabalhador, quer coma ovo, quer coma contra filé. Quer coma pouco, quer coma muito. Mas a riqueza do rico não deixa dormir. E o pobre fica achando que só vai ser feliz quando tiver dinheiro. Por isso que eu brinquei aqui, falei da fila na loteria e de gente que vive atrás de mega-sena. Se Cristo não enche seu coração, não tem dinheiro que lhe trará sentido de existência. Por isso que Salomão está dizendo, você tem que trabalhar, você tem que planejar, você tem que buscar as coisas, mas lembre-se, o que te dá sentido de vida, de existência, é Cristo Jesus. Nós fomos feitos para vivermos para a glória de Deus. O segundo aspecto aqui é o trabalho sem satisfação. Não só a riqueza sem prazer, mas há algumas pessoas que trabalham e não encontram satisfação. Ele está falando do trabalhador pobre que sonha em possuir muitas coisas e ele não consegue se satisfazer com o resultado. Versículo 7, todo o trabalho do homem é para a sua boca e, contudo, nunca se satisfaz a sua cobiça. Se o rico usava os seus investimentos como fonte de renda, agora tem esse pobre que ele trabalha para comer e ele está sempre querendo alguma coisa a mais. E a pergunta do sábio é a seguinte, por que esse homem trabalhador corre atrás do seu mantimento? Você já parou para analisar isso? Todo o seu trabalho é para a sua boca. A gente trabalha para comer. Por quê? Porque comida denota a vida, a existência. Se você parar de comer, você morre. Já percebeu isso? É óbvio. Sem comida, não tem vida. E essa relação de comida e aliança na Bíblia é algo tão interessante que, se você observar, Adão e Eva foram expulsos do jardim e proibidos de comer do fruto da árvore da vida. Porque o vínculo da aliança de Deus, o sacramento presente, antes da queda, era a árvore da vida. A manifestação visível desse cuidado de Deus para a existência humana era a árvore da vida. É por isso que Deus disse, olha, vocês pecaram, agora vocês vão morrer. E a morte é a desconstrução da vida. Por que Jesus estabeleceu sua aliança com comida? Ele disse, o pão é o meu corpo, essa é a verdadeira comida. E o vinho é o meu sangue, essa é a verdadeira bebida. Porque é uma relação com a comida e com a própria existência. É por isso que o crente, aquele que ama a Deus, ele tem que se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus e obrigatoriamente participar da mesa do Senhor, da comida espiritual. Ele
toma do pão, ele toma do vinho, ele participa dessa doce comunhão, desse alimento. E a gente precisa pensar nisso, porque nós vivemos pela comida. Principalmente essa geração é a geração que come, é fast food o tempo todo. A parte mais frequentada de um shopping é a praça de alimentação. Tudo que a gente faz envolve comida. Você faz o grupo de comunhão sem comida, não tem comunhão. Ué, o irmão começa a ministrar o estudo, já tem gente, meu Deus, será que vai demorar muito, porque eu quero comer. Agora, você só come na companhia de pessoas que você ama. Já percebeu isso? Eu não convido estranhos para almoçar em casa. Não conheço a pessoa, vamos lá em casa lá almoçar. Não. Mas amigos, pessoas que você ama, pessoas que são do seu vínculo de confiança, aí sim você quer sentado à sua mesa, comendo uma pizza, uma macarronada, participando de uma refeição. Por quê? Porque há esse vínculo de comunhão e de existência. Por que nós temos que jejuar? Porque jejum é a abstenção de comida, de alimento. É você dizer, Senhor, o que eu preciso para viver, e sem isso eu não vivo, porque eu morro se eu não comer o pão, eu estou renunciando para que a minha mente, o meu coração, levados cativo a essa devoção, reconheçam que o Senhor é mais importante que o pão sobre a minha mesa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora leia Apocalipse, leia capítulo 22, você vai ver que Deus restabelece todas as coisas, você vai ver a árvore da vida, você vai ver as folhagens que é saúde para as nações. Boa alimentação, boa saúde, boa vida. Então ele diz assim que esse homem, ele trabalha para a sua boca, ele está preocupado. Só que viver em função do alimento, trabalhar apenas para ter o que comer, ele diz, isso não é vida, não faz sentido. É apenas uma existência. Algum tempo atrás eu descobri umas formigas lá em casa, uma formiga grandona, vermelha, e elas começaram a aparecer e elas se multiplicaram. E a gente não encontrava de jeito nenhum aonde é que estava o ninho dessas formigas, eu não sei se é ninho que fala. E um dia eu fui abrir o armário, uma parte que a gente utiliza pouco. Quando abri o armário, tinha um monte desses formigões assim, um em cima do outro, aqueles ovinhos e protegendo o ninho. Eu falei, Patrícia, encontramos. Todo o trabalho daquelas formigas, todos os soldados que morreram em batalha, porque eu matei um monte até encontrar o ninho, o QG, só tinha um sentido, existência. Elas trabalhavam para levar alimento, para sustentar o ninho, talvez a rainha? Não vou entrar muito nesse assunto aqui, senão a gente vai falar besteira. Qual a nossa diferença de uma formiga se a gente só trabalha para comer? Se eu não encontro o prazer da minha vida em glorificar a Deus no que eu faço, se o meu trabalho não me traz satisfação. Vejam, Salomão não está dizendo que é errado trabalhar e comer. Tem muita gente que gosta de fazer as duas coisas, gosta de trabalhar e gosta de comer. Muito bom. Aliás, você só come bem se você trabalhar bem e ganhar bem, principalmente com o preço que as coisas estão hoje em dia. Mas o seu trabalho não consiste nisto apenas, mas sim em encontrar satisfação vivendo para a glória de Deus. Não é só pelo pão, você não pode ser controlado pelos seus apetites, senão você nunca vai encontrar um sentido e você vai desanimar rapidamente. Por isso que o pregador agora faz duas perguntas no versículo 8. Ele diz assim, por quê? Que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? A resposta de Salomão é nada. Não há nada. As coisas que nós fazemos no dia a dia, lutando pela sobrevivência, não são capazes de enriquecer a nossa vida de sentido. A única motivação para nós vivermos é Cristo. Não, eu vivo por causa do meu trabalho. O que me dá motivação, essa é a linguagem empresarial e do empreendedorismo, né? O que me dá motivação é a capacidade de ampliar os meus negócios. E eu acordo todos os dias de manhã pensando em novos clientes, em abrir novas frentes de trabalho, em investir em novos negócios, em abrir um novo comércio, em conquistar um cargo melhor na empresa.
em fazer o meu nome ficar conhecido, em alcançar o melhor salário. E isso não acaba nunca, é uma roda viva e você vai se desgastando, e a vida vai passando e você vai se envelhecendo. E quando chega no finalzinho da sua vida, quando você já não tem mais saúde, é como esse homem que ele retratou no início do capítulo 6. Você vê um monte de gente consumindo tudo que você adquiriu e você não conseguiu usufruir. Salomão é enfático, ele diz assim, olha, eu tive tudo, toda a riqueza que um homem pode imaginar, e eu posso dar um exemplo a vocês, aliás, eu posso fazer uma constatação e dar uma orientação a vocês. Usufruam das bênçãos diárias. Se você pode comer, coma. Se você tem família, esteja com seus filhos, com seu cônjuge, ame seus pais. Ele diz assim, porque o que há de melhor nessa vida é o homem usufruir do fruto do seu trabalho. É triste você conseguir alguma coisa para comer e não poder comer porque tem uma doença que impede. É triste você conseguir adquirir um patrimônio e não poder usufruir porque alguma coisa te limita, te incapacita, te impossibilita. E você diz assim, pelo menos os meus filhos estão usufruindo, os meus netos. Salomão está dizendo, e você? É a sua vida. Tem pai e mãe que se perde porque ele diz assim, não, tudo que eu quero fazer é deixar para os meus filhos. Não! Você só é assim porque os seus pais disseram, se você quiser, você tem que adquirir. Não era assim que os pais falavam? Os filhos falavam alguma coisa em casa, reclamavam, meu pai é assim. Se você quer dar opinião, se você acha que tem que ser do seu jeito, então consiga uma casa e faça do seu jeito. Mas hoje os pais fazem diferente. Não, filho, eu estou batalhando para te dar. Eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um carro, eu vou te dar um melhor estudo, eu vou te dar uma vida feliz. Você não vai conseguir fazer isso, porque todas essas conquistas fazem parte da construção do caráter. Se você der de mão beijada para o seu filho, ele vai destruir tudo, porque ele não entende o valor das coisas. E às vezes o pai e a mãe não passeia, não compra uma roupa melhor, não tem um momento feliz porque acha que tudo tem que ficar para os filhos. Eu conheci um pastor que ele tem 3 casas, e ele tem 3 filhos. E eu falei assim, o senhor tem uma casa para cada filho? Ele disse, não, as 3 casas serão renda para minha aposentadoria. Os meus filhos é que conquistem se quiser, porque meu pai e minha mãe não me deu nada. Tá bom. Salomão está dizendo, usufrua, aproveite da vida. Por isso, versículo 9, melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Melhor é aquilo que você tem na mão. Melhor é aquilo que você pega e usufrui do que ficar olhando e cobiçando. Do que adianta você cobiçar a casa lá no Swiss Park, no Cambuí, no Alphaville, se você não usufrui da casa lá no bairro onde você mora? Do que adianta você ficar cobiçando o jardim da casa do vizinho se você não cuida do jardim na sua casa? Salomão está dizendo, não, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Pastor, o que eu tenho é muito simples, mas foi Deus que te deu. É seu. Usufrua. Para que ficar reclamando? Porque o fulano tem muito melhor do que eu, porque ciclano tem mais. Não tem problema. E você, o que Deus te deu? Usufrua do que Deus te deu. As mulheres devem olhar para os esposos. Não é o melhor homem do mundo, mas é o marido que Deus deu. Ame, invista nele, ajude-o, oriente-o, dê auxílio. O marido olha para a esposa e às vezes pode ficar pensando assim, nossa, mas não é a mulher que eu idealizei. Gente, esse negócio de, se eu tivesse casado com fulano, ou se eu tivesse feito tal curso, ou se eu tivesse entrado em tal empresa, ou viajado para tal cidade, ou morado em tal estado, isso é a pior besteira que pode existir na mente de alguém. Sabe por quê? Porque você nunca vai saber, porque isso nunca existiu. E tem gente que fica estagnado na vida pensando, se eu tivesse casado com a primeira namorada, ou se eu tivesse ficado na primeira empresa. Isso não existe. Ficar conjecturando essas ideias bobas. Ou comparando. Você é diferente do meu primeiro namorado. Nossa, não faz um negócio desse. Ou o homem fazendo isso com a mulher.
ou ficar assim, porque filho de fulano, de ciclano é melhor que você é meu filho, mas não, são seus filhos, invista nos seus filhos. Cuide, é isso que Salomão está dizendo. Há tanto sofrimento dos quais você sequer se dá conta que existe na sua comunidade. Às vezes você olha para o irmão e diz assim, nossa, como o irmão é feliz, parece que está tudo bem na vida. Engano seu. Às vezes você vê a pessoa sorrindo, alegre, e você pensa assim, está tudo bem, e não está. E às vezes você olha para alguém e você diz assim, parece que o irmão está desanimado, e fala, eu não, estou bem. Salomão está dizendo, usufrua da vida, não confunda as coisas. Viva, mas para a glória de Deus. A motivação aqui é a glória de Deus. E a pergunta que eu faço é, você vive motivado pela glória de Deus? Responda isso. A sua motivação é a glória de Deus? Você trabalha para a glória de Deus? O que você está fazendo? Do jeito que você está fazendo, como você está fazendo, glorifica a Deus? Eu não estou dizendo que se você está satisfeito, não confunda as coisas, eu estou falando sobre a glória de Deus. Porque alguém pode fazer alguma coisa errada, estar satisfeito com os recursos que conseguiu de maneira errada. Tem político, vocês viram um tempo atrás, ele orou agradecendo a Deus o dinheiro da corrupção. Ele roubou e agradeceu a Deus pela oportunidade de ter roubado aquele dinheiro. Então tem gente que agradece a Deus por sonegar um imposto, por passar o outro para trás. Não fique sabotando a sua mente, não confunda as coisas. Essas artimanhas da gente para achar que Deus está concordando com o que a gente faz, não. Salomão está dizendo, você vive para a glória de Deus, você glorifica a Deus naquilo que você faz. Então isso é para nós refletirmos. O terceiro é, perguntas sem respostas, versículo 10 ao versículo 12. Então Salomão está dizendo, olha, a vida é uma bolha de sabão, para pelo menos duas pessoas, aqueles que têm riqueza sem prazer, e aqueles que trabalham sem satisfação. Agora, o que Salomão vai fazer aqui vai na contramão da teologia do triunfalismo. Sabe aquela teologia do determina tudo, toma posse, seja a boca de Deus, profetiza? O que Salomão vai dizer aqui é, existem perguntas sem respostas. Existem certos questionamentos da vida que você não vai conseguir encontrar uma resposta. Então, Salomão está desconstruindo a ideia do triunfalismo. Eu preciso aprender a lidar com dúvidas. Existem coisas que Deus não vai me revelar, que Deus não vai deixar muito claro para mim. É isso que Salomão vai nos ensinar aqui. Se nós nos dedicarmos a vida toda apenas em busca da felicidade, nós vamos nos sentir totalmente infelizes. Mas se nós nos dedicarmos em fazer a vontade de Deus, em vivermos motivados pela glória de Deus, aí a gente encontra a felicidade. Tem uma frase de um poeta inglês chamado Joseph Addison que diz o seguinte, os principais elementos essenciais para a felicidade nessa vida são algo para fazer, alguém para amar e algo pelo que se esperar. Esses três elementos aqui estão em Cristo. Se você quer encontrar um sentido para a sua vida, é Cristo. Você pode viver para Cristo, fazer tudo o que faz para Cristo, amar a Cristo e esperar a vinda de Cristo. Precisa de algo mais? Encontrar satisfação nele. Versículo 10. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. Sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Capítulo 6 é complicado, né? E esse versículo aqui é a ideia da predestinação, da pré-ordenação divina. Ele disse assim, seja qualquer o que for, já foi nomeado. Deus já determinou todas as coisas. Assim como Ele já deu nome a todas as coisas, e a sua designação não é alterada. Luz é luz, dia é dia, trevas é trevas, noite é noite. Ele disse assim, sabe-se que é homem. A palavra hebraica é Adam. É a tradução para o nosso português de Adão, que significa terra. Homem, no hebraico, a ideia de terra vermelha. Nós todos somos
Adão. Por isso que ele disse, portanto, és pó e ao pó tornarás. Você é homem? Você é um ser humano? Então você vem do pó da terra e ao pó da terra voltará. Pode fazer o que quiser, você vai morrer um dia. Pode ter o dinheiro que for, não consegue impedir a morte. Homens riquíssimos, bilionários, poderosíssimos, estão envelhecendo e estão indo de encontro à morte. Por quê? Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. Ele pode questionar, mas por que eu estou morrendo? Por que isso está acontecendo? Por que eu não consigo impedir isso? E aí Salomão diz assim, não pode contender com o que é mais forte do que ele. Ninguém pode mudar esse fato. Nós viemos do pó e ao pó tornaremos. Não tem o que fazer para mudar isso. E às vezes as pessoas têm que lidar com certas situações que lhe causam muita angústia, muita dor e muito sofrimento. E nós não podemos questionar a Deus. Por quê? Porque não há uma resposta para nós, senão a vontade de Deus que determinou todas as coisas. Você pode dizer assim, não, eu não creio que Deus pré-ordena tudo, que Deus determina todas as coisas. Muito bem, então você vai ficar a vida toda tentando encontrar uma resposta para o que Deus determinou e você não vai encontrar. E você vai morrer em dúvidas. Como alguém chegou para mim um dia e disse assim, eu não consigo acreditar nisso. E eu falei, agora imagine um carro em alta velocidade. Você dirigindo aquele carro, com a sua família dentro do carro, e você sofre um acidente, em alta velocidade. O carro fica completamente destruído. Das 5 pessoas, 4 morrem e 1 fica gravemente ferido, mas sobrevive. Deus interviu nisso ou não? Existe uma ação de Deus ou é uma coincidência? Ou é o destino, ou é a vontade do destino? E ele diz assim, é óbvio que é um livramento de Deus. Eu falei, se você crê que Deus atua no livramento, por que não atua na morte? Como que a gente limita a ação do divino? Qual o interesse de Deus em salvar 1 e não os 5? Senão que ele houvesse já determinado que dentre os 5, 4 morressem. Se eu posso crer que ele escolheu 1, por que eu não posso crer que os 4 tinham que morrer? Como você responderia ao filho do pastor Alexandre, da Igreja Batista Vista Alegre, pastor muito dedicado, reformado, de uma confissão calvinista, ensinando a igreja sobre a predestinação, tirou 1 semana de férias, foi para Caldas Novas. No retorno, uma moça que havia passado a noite toda na balada, tinha usado drogas, bebida, dirigindo, colidiu com o carro dele, o carro capotou várias vezes e caiu numa valeta e ficaram um bom tempo para encontrar esse carro e não encontravam. As câmeras não conseguiram localizar onde estava esse carro. Morreu ele, a esposa e o filho mais velho. O Benjamin sobreviveu. É o Benjamin. O que você vai falar para o Benjamin? Que Deus não tem nada a ver com isso? Que Deus não sabia que aquela mulher ia colidir com o carro deles? Ou que Deus não aprovou o ministério do pastor e decidiu matar o pastor, a esposa e o filho mais velho? É uma pergunta sem resposta. Talvez você esteja questionando, Deus, por que eu estou com gripe? O Benjamin está questionando, Deus, por que o Senhor levou a minha família inteira? Quantas pessoas passam por isso? Quantas pessoas precisam lidar com diagnósticos assustadores e voltam para casa com aquele resultado do exame e dizem assim, Deus, por que isso? Tem tanta gente que apronta de tudo e não tem um problema de saúde. Eu, Senhor. E Salomão diz assim, há perguntas sem respostas. Esse é um dilema da vida. A vida é uma bolha de sabão. O irmão é dedicado, é esforçado, é um exemplo na igreja, ama a Deus, ama a sua família, é um homem de oração, de escritura. Você admira aquele irmão, de repente ele morre. Aí você conhece um pilantra, não vale nada, apronta de tudo. O camarada colide com um carro contra um poste e não acontece um arranhão. Quantos casos assim? Estava embriagado,
matou a família e não aconteceu nada com a pessoa. Você fala, mas não é possível. Ou como aconteceu recentemente da trabalhadora que foi atingida por uma bala perdida, a família poderia perguntar assim, mas tem tanta gente, por que essa bala atingiu justamente essa pessoa? E aí? Ou como nós ficamos sabendo de um caso que aconteceu próximo à nossa igreja lá em Indaiatuba, na Morada do Sol. O motorista estava dirigindo o ônibus, subindo a rua do lado da igreja, e uma criança correu, saiu da casa, que estavam na calçada, correu por trás do carro, o motorista não viu. A criança entrou na frente do ônibus, ele passou por cima, matou na hora. Ele precisou fugir do local, porque queriam linchá-lo, e ele se entregou depois, foi na delegacia. Mas ele poderia também, meu Deus, por que isso comigo? Eu trabalhei com um irmão, muito crente, e ele estava passando em frente ao SESI, o semáforo estava aberto, e um menininho decidiu atravessar no sinal verde, ele não conseguiu parar o carro, ele matou também a criança. E ele sofria com aquilo. Ele lembrava do momento do impacto da cabeça do menino no capô do carro. Aquilo ficou tão vívido na memória dele, ele chorava às vezes durante o trabalho. E ele ficava, meu Deus, por que eu fiz isso? Ele não tinha culpa. E como que você vai responder para uma pessoa assim? O que você vai falar? Tomar posse da sua alegria? Está vendo como essa teologia do triunfalismo não funciona? Na vida real não funciona. No mundo do conto de fadas, no mundo hipotético, isso aí pode funcionar. Mas quando a gente sai da igreja para lidar com a vida mesmo, lá fora, com os sofrimentos que a gente tem, e a gente sabe que não é fácil, e a gente sabe que tem tristeza, que falta dinheiro, que tem problema dentro de casa, que filhos desobedecem, que casais se decepcionam, que pai e mãe encontram dificuldade de se relacionar com os filhos. Quando a gente tem que lidar com isso, irmãos, esse tipo de teologia não funciona. Aí nós precisamos lembrar de passagens como essa. Versículo 10. Sabe-se que é o homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Eu sou homem e eu não posso ficar discordando de Deus. Afinal de contas, quem sou eu para me opor? Como que eu vou vencer a Deus? É como Jó. Várias pessoas, os seus amigos, tentaram trazer uma resposta para aquele sofrimento de Jó. A sua esposa disse, amaldiçoa o teu Deus e morra. Os conflitos, o próprio Jó entrou em questionamento. E você vai questionar a Deus, Deus, por que eu estou passando por isso? E Salomão está dizendo, a vida é assim, o melhor a fazer é aceitá-la, crer que Deus faz a sua vontade. Como o pastor John Piper, certa feita pregando na Igreja Batista nos Estados Unidos, ele falou assim, Deus determina todas as coisas. E um irmão o procurou depois do culto e disse assim, pastor, eu preciso conversar com o senhor. E o pastor disse, pois não. Ele falou assim, a minha filha foi estuprada e o senhor estava pregando e disse que Deus determinou que ela fosse estuprada. O pastor disse que ficou gelado, falou, pronto, e agora? E ele disse, o senhor curou uma ferida do meu coração. Porque até então eu achava que era a minha omissão, que era só a maldade daquele homem, que foi a negligência e o descuido com a minha filha. Mas eu entendi que existe um Deus que está governando a história e eu preciso aprender a lidar com isso, amar e cuidar da minha filha para que ela seja feliz. É assim. Você não consegue voltar e apagar. A vida não é uma folha em branco. Você já viu aqueles pregadores que falam assim, a vida é uma folha em branco, Deus te dá o lápis e a borracha. Irmãos, tenha santa paciência. Você não tem nem lápis e nem borracha. Nessa urdidura, nesse roteiro, você é só um coadjuvante. O protagonista é Cristo. É Ele que é visto nesse teatro de Deus. Essa é a visão de Calvino. A história da nossa existência é como uma grande apresentação. É um teatro, não um teatro no sentido de algo falso. É um teatro no sentido de algo que nos é apresentado já com um roteiro determinado. Deus escreveu a história da nossa vida. E Ele escreveu de maneira que eu sou coadjuvante. Eu estou atuando nesse cenário e não estou fazendo isso de maneira cerceada, não estou fazendo isso de maneira forçada, não estou sendo obrigado a fazê-lo. Eu faço com a minha vontade, com a minha livre agência, eu estou agindo livremente. Mas eu sou só um coadjuvante. A história foca o protagonista, e é Cristo. E é assim.
Quando eu morrer, eu não quero que as pessoas olhem lá no caixão e fiquem assim, pastor. Não. O meu desejo é que alguém olhe e diga assim, ele amou a Cristo. Cristo esteve na vida dele. Porque, irmãos, a pior besteira é alguém falar assim, olha, nossa, era tão legal, né, tão divertido, conseguiu tanta coisa, só não tinha Jesus. Só não conheceu a Cristo. Mas era uma pessoa muito bacana, muito esforçado, trabalhador. E geralmente em culto fúnebre tem essa exaltação dos feitos. Fulano era trabalhador, era um bom pai, uma boa mãe. Era uma pessoa que nunca falava mal de ninguém. Mentira, todo mundo fala. É que é o momento da dor, né? A gente acaba mentindo para não machucar mais ainda o coração dos enlutados. Mas, e a pergunta é, e Cristo? Então, que Cristo seja visto em nossa vida. Versículo 11, leia comigo por gentileza. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem o homem de melhor? Então, Salomão está dizendo, se você ficar questionando, e se você entrar nesses debates filosóficos para tentar entender o sentido da existência, e Salomão vai terminar Eclesiastes falando mesmo que não há limites para escrever livros, que tudo isso é vaidade, que você pode ler, você pode estudar, você pode filosofar, e você pode questionar, e você pode perguntar, e você pode responder, e entrar em vários debates. Ele diz assim, tudo isso só serve para aumentar a sua vaidade. Você vai ficar vaidoso com as suas discussões inúteis. O que mais fala diante de uma tragédia é o silêncio. É o silêncio. Se você conhecer alguém que está passando por um momento de dor profunda, não tente explicar a dor para a pessoa. Apenas esteja do lado dessa pessoa. O seu silêncio fala muito mais do que as suas palavras. Porque o que a gente precisa no momento de dor é de companheirismo. É de gente para chorar junto, para estar do nosso lado. A mãe que perdeu o filho, o pai que está angustiado, o viúvo, a viúva, o desempregado, o enfermo, a pessoa está em lágrimas e você fica tentando explicar as coisas. Não, porque é assim, essa... Não faça isso. Essa tentativa de ficar argumentando, de ficar explicando. Salomão diz assim, a vida só vale a pena se ela for vivida. Por isso, aproveite hoje. Não fique planejando viver a vida. Comece a viver. É hoje. É hoje. O que você quer fazer? O que você acha que tem que fazer? Pastor, eu acho que eu tenho que mudar a minha alimentação para melhor. Mude hoje. Pastor, eu acho que eu preciso dedicar mais tempo aos meus filhos. Dedique hoje. Eu acho que eu preciso abraçar mais a minha esposa, eu preciso beijar mais a minha esposa, eu preciso falar para ela que eu a amo. Fale hoje. Se ela morrer amanhã, você não vai me procurar chorando. Mas não deu tempo. Fala hoje. Antes de pegar no sono. É lógico, né? Porque dormindo também não vale, né? Diga, eu te amo. Reconheça hoje. Faça enquanto há tempo. Versículo 12. Por quê? Quem sabe o que é bom nessa vida para o homem? Você acha que o que você pensa para a sua vida é o melhor? Você acha que vai acontecer tudo nos ipsis literis? Cada detalhe? Basta cada dia seu próprio mal. Às vezes eu brinco com a Patrícia, com a Joana, e eu vou sair e eu falo assim, gente, Deus abençoe vocês, eu dou um beijo, eu falo assim, talvez seja a última vez que a gente vai se ver. Ela fala, para com isso. Pode acontecer de um dia eu sair e não voltar mais. O marido sai para trabalhar e não volta mais. Ou a esposa. Então, quem é que sabe o que é bom nesta vida para o homem? Por todos os dias da sua vaidade. Aí fica vaidoso. Olha o meu carro, olha a minha conquista, olha a minha posição. Gastando com sombras. Não conhece a luz do Evangelho. Só vive nas sombras, na penumbra. Não brilha. A vida ofuscada, escondida, não é luz. As pessoas olham e dizem assim, que crente mais furreca, que testemunho cobalido, que fraqueza, não conhece nada da Bíblia, fala de Jesus, não tem vida nenhuma, acho que nem ora.
Que vergonha! E tem descrente que faz isso. Fala, nossa, que crente meia boca, que testemunho péssimo, nunca fui para a igreja, eu sou 1000 vezes melhor que fulano. E aí a pessoa vem para a igreja e acha que Deus está considerando isso. Deus está relevando, olha, eu sou um religioso. Eu falo, eu não vivo, mas eu falo. Não. Saia das sombras. Salomão diz assim, por quê? Quem vai declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Sabe, tudo que a gente está fazendo aqui, todo o nosso planejamento, quem é que vai declarar o que vai ser depois disso, senão o nosso Deus? Salomão está nos lembrando, você vai morrer. Eu tento não falar isso na pregação, a Patrícia é testemunha, fala, Patrícia, eu não vou falar de morte na pregação. Aí Salomão fala e eu não consigo não falar. É um tempo de reflexão. Alguma coisa vai acontecer. Só espero que não seja eu que Deus vai levar. Mas precisamos refletir sobre a vida nessa ótica, debaixo do sol. De vez em quando eu encontro cartaz no poste de gente prometendo desvendar o futuro. É cartomante, e joga búzios, e é bola de cristal, e lê a mão, lê a borra de café. Tem os videntes evangélicos. Campanha da revelação, saiba o que vai. E aí o pessoal corre para lá. E o pastor começa falando aquele monte de coisa. E as pessoas ficam preocupadas com isso. É inútil especular. O que devemos fazer é obedecer a Deus. Só isso. Ficar preocupado com o que vai acontecer. As informações que Deus me dá para hoje já são suficientes para me encorajar. Eu não preciso satisfazer a minha curiosidade ociosa. Deus não tem nenhum compromisso com a arrogância do meu coração. Senhor, o que vai ser amanhã? Amanhã a Deus pertence. E hoje? Às vezes, no desejo de saber o amanhã, não vivo o hoje. Se você não vive bem hoje, para que lhe serve saber o amanhã? Se hoje você é essa bolha colorida, flutuando, e não está aparecendo, está nas sombras, amanhã a bolha vai estourar. Pronto, acabou. As pessoas vão prantear, vão chorar, depois esquece. Depois esquece. Não é que esquece no sentido de que eu não quero mais saber de fulano de tal. Esquece porque a vida precisa continuar. O luto tem que acabar. Os filhos precisam seguir a vida. O marido que ficou agora viúvo precisa tocar a vida. A viúva também. E tem gente que fica supervisionando, policiando, né? Viu, fulano casou de novo. Se for viúvo, tudo bem. Mas ficar no luto o tempo todo? Então, Salomão nos estimula a isso. E ele conclui assim, a vida pode ser chata e monótona, mas ela não precisa ser assim. Ela pode ser assim, mas ela não precisa. Sua vida é chata? Você acha que a sua vida é uma rotina assim, sem graça, um negócio sem sentido? Não precisa ser desse jeito. Você precisa encontrar a felicidade e a alegria em Cristo Jesus. Levante pela manhã, encha os seus pulmões de ar, lembre-se que Deus te deu saúde e mais um dia de vida. Seu trabalho é chato, mas é o seu trabalho. Faça-o. Ore a Deus. Ele pode preparar um outro, mas enquanto Deus quer que você esteja lá, faça-o como deve ser feito. Sua igreja não é a melhor, mas ela não é perfeita. Mas ame. Ame as pessoas que Deus colocou para o seu convívio. Procure participar da vida dessas pessoas, procure entender essas pessoas. E Salomão, então, no próximo capítulo, ele vai tratar sobre a sabedoria humana e ele vai discutir se ela realmente pode tornar alguém mais feliz. Mas isso é cena do próximo capítulo e eu quero concluir aqui dizendo 3 coisas. Primeiro, fuja da propaganda que promete felicidade nas coisas. Fuja disso. O cartão de crédito te promete isso, a mídia te promete isso, a vitrine do shopping te promete isso, mas esse tipo de felicidade não existe. Você pode adquirir as coisas, mas o seu coração não estará satisfeito senão em Cristo. Segundo, seja dedicado em seu trabalho, procure crescer, estude, se qualifique, faça com esmero, seja o melhor funcionário.
Esses dias alguém me falou assim, sabe quando você vai num restaurante e tem lá a foto do melhor funcionário do mês? E eu não lembro quem foi essa pessoa, não sei se alguém daqui, eu não lembro agora. Falou assim, eu acho, pastor, que deveria ser sempre o crente da empresa que deveria ser o melhor funcionário. É verdade, porque ele trabalha para a glória de Deus, então ele deveria ser o melhor funcionário. Às vezes se sentindo explorado, não ganhando o que merece, mas fazendo para a glória de Deus. Terceiro, aceite a vida que Deus lhe deu. Não fique se comparando às outras pessoas. Não questione o que ele tem feito. Aprenda a lidar com as dificuldades e esteja contente em saber que você está vivendo a vontade de Deus. Às vezes Deus não dá para você o que dá para o seu irmão. Às vezes Deus não te dá um dom, uma capacidade. Eu queria tanta coisa. Eu queria saber tantas coisas. Eu me esforço às vezes. Quando eu coloco uma coisa na cabeça assim que eu quero, mas não dá, às vezes não vai. E a gente tem que admitir. Tem que ter paciência. Eu gostaria, por exemplo, de saber cantar. Melhorei um pouquinho aprendendo violão. Brinquei com a Patrícia, falei assim, olha, levei o violão, eu fui pregar em Americana hoje, aí tinha uma foto com um violão parecido com o meu, ela falou assim, você cantou lá? Eu falei assim, brincadeira. Cantei de manhã, depois da oração, acho que tinha uns irmãos orando, depois eu fiquei, meu Deus, acho que eu atrapalhei a oração do Tino, não estava, né, Tino? Que bênção, né, orar, ouvindo essas canções do pastor Luiz. Mas às vezes Deus não te dá uma capacidade, ou te dá, mas não como um outro tem. Hoje um pastor já jubilado falou assim para mim, eu acho interessante o seu jeito de pregar. Você expõe os versículos, nossa, como é legal. Sabia que falta pastores assim? Mas eu já ouvi gente dizendo assim, nossa, que pregação chata, hein? Pelo nosso jeito, haja paciência para aguentar isso, hein? Já falou para mim. Eu não tenho paciência para te ouvir. Eu já tentei, irmãos, outras coisas. Eu já tentei ser aquele pregador que grita, mas a minha voz acaba em 10 minutos. Eu já tentei ser aquele carisma todo, sabe? Simpático, mas eu sou assim. Eu tenho compaixão das pessoas que têm que me ouvir, como os irmãos, toda semana. E hoje um pastor falou para mim assim, tem gente que não sai da igreja porque é apegada ao prédio. Porque a igreja ela tem 45 anos. Eu falei, como? Ele falou assim, tem gente que não sai da igreja, não gosta do pastor, mas porque se apegou ao prédio. E eu fiquei pensando, nossa, será que em Campinas tem gente que não saiu por causa do prédio? Mas a gente demoliu o prédio. Eu falei, não, então lá o pessoal gosta de mim, porque o prédio é outro. A gente se apega à estrutura. Mas que Deus nos dê graça e sabedoria para vivermos a vida como Ele tem determinado. Amém?